Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja mais uma vez muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estaremos estudando nesta oportunidade, irmãos, a lição de número 6, aqui pela classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e esta revista, do terceiro trimestre de 2024, ela tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós estudamos até a lição de número 5, o livro de Ruth. Agora, a partir da lição de número 6, estaremos estudando o livro de Esther. Esther, que teve esse nome quando ela começou a fazer parte do harém do rei, pois o seu nome hebraico era Hadassa. Então, nós temos como texto áureo para esta lição de hoje também o texto que se encontra lá em Esther, capítulo 4, no versículo de número 14, e também é o versículo chave deste livro de Esther. Diz assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para qual tempo como este chegaste a este reino? Aqui Mardoqueu falando ali a Esther, olha, você está aí com um propósito, Então, se você não agir, com certeza o nosso Deus vai ter uma outra estratégia, de outra parte do nosso Deus virá um livramento para o nosso povo. Era ele dizendo ali para ela, então, faça a sua parte. Por quê? Porque você chegou aí com um propósito e Deus não faz nada sem propósito. A nossa verdade prática, irmãos, ela diz assim, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Lá em João capítulo 14, no versículo de número 6, versículo bem conhecido, diz assim, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nós também estaremos estudando nesta lição de hoje, que nesse contexto aqui, é o Espírito Santo que nos guia pelo caminho que nós devemos seguir para estarmos sempre de acordo com a palavra e com a vontade do nosso Deus. Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Esther capítulo 1, versículos 1 ao 9, que nós não estaremos lendo aqui, mas faremos menção de alguns versículos durante a nossa lição de hoje, que tem 3 objetivos específicos para estarmos estudando. O primeiro, apresentar a organização do livro de Esther. O segundo, explorar o contexto histórico do livro de Esther. E o terceiro, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Nós vamos ver que não foi ali apenas um propósito, nós vamos ver pelo menos uns 2, 3 propósitos aqui. A motivação para que possamos estar estudando esta lição, irmãos, é que diante da dor e do sofrimento, por mais difícil que seja de explicar isso, eles não anulam a ação divina do nosso Deus para a nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele sempre teve e terá e tem o quê? O controle da história. Então tudo estava ali sobre o controle, sobre o controle das mãos poderosas do nosso Deus. Amém? Nós temos como parte de introdução para a aula de hoje, Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. E nós temos como palavra-chave, o nome Esther, a rainha que livrou ali pela providência divina a morte de todo o seu povo ali. Podemos ainda trazer nessa parte introdutória aqui, irmãos, que percebemos que a providência divina apresentada no livro é um assunto que formula o quê? O propósito que Deus tinha para a vida de Esther. Amém? Nossa lição está pautada em 3 tópicos, cada tópico contém os seus subtópicos. Nós estaremos estudando o primeiro subtópico neste momento. O primeiro tópico, melhor dizendo, ele tem como tema a organização do livro. Primeiro subtópico, a caracterização de Esther. Então, Esther pertence aos escritos
né, aos escritos, que são os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E dentro destas seções aqui, dentro dessa seção, ele integra, né, ao lado do livro de Ruth, os Megilot, que são os 5 livros os 5 livros, né, curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. Então, essa categorização na Bíblia hebraica. Agora, na Bíblia cristã, faz parte, né, figura o quê? Os livros históricos, né? E por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Ou seja, vamos entender esse contexto aqui de canonicidade. O que vem ser esse conceito, segundo o dicionário da língua portuguesa? É o caráter de canônico, em conformidade com os canones, com princípios absolutos dos quais são retiradas diversas regras específicas, legitimidade e veracidade. Ou seja, irmãos, podemos entender, né, a verdadeira inspiração, né, do livro de Esther, conforme o apóstolo Paulo nos registra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ao verso 17, para que, como disse aos irmãos, em tudo Deus tem um propósito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? O segundo subtópico, ele vai trazer sobre as características literárias deste livro. Então, aqui a primeira dela, ele possui uma objetiva historicidade. O que vem ser esse termo? Segundo, né, o nosso dicionário, é a realidade histórica de pessoas e eventos, significando a qualidade de fazer parte da história em oposição a um mito, lenda ou ficção. Então, nós já lemos no primeiro subtópico que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus, fazendo oposição aqui a quem acha que é um mito, lenda ou ficção. Então, a historicidade se concentra no verdadeiro valor das afirmações de conhecimento sobre o passado. Amém? Este termo aqui. A segunda característica que podemos trazer aqui é o que? Ele tem um caráter de fonte primária para a festa de Purim, que era uma festa, né, celebrada anualmente ali pelos judeus. E também tem um estilo narrativo, conforme nós podemos ver na nossa leitura bíblica em classe, Esther capítulo 1, versículo de número 1. E sucedeu nos dias de Assuero, né? Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Então, neste contexto ainda, podemos trazer os irmãos aqui o terceiro subtópico do primeiro tópico, que tem como tema autoria e data. Aqui, irmãos, neste terceiro subtópico, nós vamos entender aqui, né, e já relatar aos irmãos que o autor do livro de Esther, ele é desconhecido. Há por parte de muitos estudiosos, dizer que ele foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia. A verdade é que na Bíblia não registra, né, quem foi o autor deste livro. E a data da sua autoria, também acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C. ali. E podemos também trazer aqui que não tem um registro, né, firmado na palavra, nem sobre o autor, nem sobre a data da sua autoria. Então temos como resumo para este tópico de número 1 o seguinte, o livro de Esther tem 10 capítulos, né, na nossa Bíblia cristã, e está classificado na categoria dos livros históricos, isto segundo a nossa Bíblia cristã. Amém? Nós estaremos caminhando agora para o tópico de número 2 da nossa lição, e ele tem como tema o contexto histórico. Aqui também estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro subtópico, o povo hebreu no exílio. O segundo subtópico vai falar, né, sobre o fim do exílio, e o terceiro subtópico vai falar sobre o pós-exílio. Aqui no primeiro subtópico, então, para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo judeu. Em 722 a.C.,
houve a queda do reino do norte sob os assírios. Isso está lá em 2 de Reis, capítulo 17, versículo 6, mas os irmãos podem estar lendo ali todo o capítulo de número 17. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico, em 3 levas. Quais foram os anos? 605, 597 e 586 a.C. Então, Jeremias, né, lá em Jeremias 25, capítulo 25, versículo 11, também no 29, do 10 ao 14, ele havia profetizado sobre isso. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. E aí, irmãos, temos que destacar aqui ainda que conceito? Este conceito aqui, de que Deus estava tratando com o povo para extirpar, ou seja, para acabar, para destruir ali, para tirar do meio do seu povo a idolatria que havia contaminado a nação. Lá, irmãos, em Apocalipse, capítulo 2, verso 12 e verso 13, nós vemos ali Jesus tratando com a igreja, dizendo que havia um trono de Satanás ali introduzido. E tudo aquilo, irmãos, que nós colocamos em primeiro lugar, ao invés de ser o nosso Deus, é considerado como idolatria, né? Por isso que a palavra do Senhor vem dizendo para nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Ainda nesse contexto, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus, conforme a 1 de João, capítulo 2, do verso 15 ao verso de número 17. A palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha o verso 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hein? Então aqui, irmãos, muito importante, o autor da revista pontua e a gente elenca aqui, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus, né? Primeiro, o nosso Deus em nossa vida. O segundo subtópico, ele vai trazer, o fim do exílio. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Ele despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel, né, também havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados, né, da nação de Israel. Isso lá em Daniel, capítulo de número 9. Então aqui, irmãos, neste contexto aqui, gostaria de trazer aos irmãos estas 3 palavras aqui. Daniel havia se humilhado, ele jejuou e orando ao Senhor para que Deus pudesse ali trazer perdão para os seus pecados e para os pecados, né, de toda a nação. E esta continua sendo o que, irmãos? A receita para a nossa vida. Qual receita para a nossa vida, irmãos? Estarmos sempre buscando a face do Senhor em oração, jejum e sempre nos humilhando diante da presença de Deus. Por quê? Porque essa receita, irmãos, é até instruída na Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, no versículo de número 14, que diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste contexto ainda, quando nós agimos desse jeito, chegando ao nosso Senhor, né, com o coração quebrantado, nos humilhando diante de Deus, com jejum, com oração, né, nos consagrando, poderemos ter uma vida quieta e sossegada, como o apóstolo Paulo diz, em toda a piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus para a humanidade, que é qual, irmãos?
a salvação de todos os homens, conforme Paulo nos escreve em 1 Timóteo, capítulo de número 2, do versículo de 1 ao 4, que diz assim, ó: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, como havemos lido aqui aos irmãos, em toda a piedade e honestidade. Olha o verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos que estar sempre o quê? Nos humilhando diante de Deus, jejuando, orando, buscando da parte do Senhor o quê? O que a nossa verdade prática ela vem nos dizendo, que o Espírito Santo é quem vai nos guiar por todos os nossos caminhos. Amém? O terceiro subtópico ele tem como tema o pós-exílio. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia, e mesmo com o decreto de Ciro, do rei Ciro, que permitia a volta dos judeus para Jerusalém, a maioria absoluta decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, o quê? Permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia, ou seja, é o tal do comodismo, e aquilo que parecia ser bom naquele momento aos olhos deles, porque ele falou, olha, se vocês quiserem voltar, tenham permissão, mas também se quiserem ficar, tenham permissão. E aí o que pareceu mais cômodo ali? Ficar. E muitas vezes, irmãos, não é o comodismo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, Não foi ali à toa que Deus, ele despertou o coração, do rei Ciro para que decretasse ali aquele pregão ali e que deixasse o povo voltar. Só que se você for ler lá em Esdras, capítulo de número 2, versos 64 e 65, você vai fazer a somatória ali. No verso 64 fala de 42.360 pessoas. No verso de número 65, mais 7.337 pessoas. Somando ali 49.697. Ou seja, arredondando ali, foi menos de 50 mil que voltaram, quando houve a permissão para que se voltasse. E nós vamos ver aí no decorrer da aula quais foram a consequência. Deus havia dado uma orientação ao povo através de Ciro. Volte. E eles decidiram voltar, mesmo porque já tinham casas, já tinham ali suas famílias, a parte econômica. E aí o que acabou acontecendo? Pareceu ser melhor que ficassem ali. Mas fique comigo que até o final da aula nós vamos entrar neste contexto também. A sinopse deste segundo tópico, ele diz assim, os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém, ou seja, de 1 milhão que aproximadamente vivia ali, menos de 50 mil voltaram, quiseram voltar ali. Agora, caminhando para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, caminhando para o final também, o propósito e mensagem do livro de Esther. Temos 3 subtópicos também. Primeiro, a providência divina. O segundo, uma falsa estabilidade. Vamos voltar a falar sobre essa minoria que voltou. E o terceiro subtópico, a festa de Purim. Primeiro subtópico, a providência divina. Então aqui, o principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus para com o seu povo. Ou seja, o cuidado que Deus tem pela nossa vida, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Então aqui, irmãos, fica claro o quê? Que Deus estava entrando com providência para a vida do povo e o povo fazendo uma escolha fora do seu propósito. Eu costumo, irmãos, dizer, pela misericórdia do Senhor, que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas mais miserável nós somos quando nós abrimos mão da direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida e nós aplicamos o nosso livre-arbítrio por conta própria. Só vamos fazer escolhas fora do propósito de Deus. E olha o que aconteceu. Ao decidirem permanecer na Babilônia, ou seja, debaixo do domínio do Império Persa,
Os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Só que olha o que vai acontecer ali, ó. O retorno a Jerusalém exigia o quê? Renúncia e disposição. Para quê? Para fazer aquela viagem penosa e para o quê? A dura reconstrução de Jerusalém. Porém, havia sim uma determinação para que eles fizessem isso. E por que eles resolveram ficar na Babilônia? Porque ficar na Babilônia pareceu o quê? Melhor aos olhos dele. Aqui cabe uma reflexão. Nem tudo que parece bom e melhor aos olhos do ser humano está agradando a Deus. Muitas vezes, e na maioria delas, aquilo que desagrada o homem, agrada quem? Ao nosso Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, no versículo de número 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ainda neste contexto aqui, podemos trazer aos irmãos o que? Provérbios 16, 17. Provérbios capítulo 16, verso 17. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Não era o caso aqui, né? Eles tinham ali a incumbência de voltar para estar reconstruindo Jerusalém e optaram por ficar ali. Então, naquele momento, achavam que eles tinham o quê? Uma estabilidade econômica, uma estabilidade aqui social e até uma estabilidade religiosa. Por quê? Porque os persas, eles não proibiam o povo de estarem adorando a Deus, mas desde que eles estivessem ali. Quando veio a ordem para eles saírem, retornarem, já ficou claro aos irmãos que eles permaneceram, né? Que eles preferiram, né? E fizeram aqui uma escolha fora do propósito de Deus, permanecendo ali. Aí vem o segundo subtópico que diz assim, ó, uma falsa estabilidade. E muitas vezes, irmãos, nós somos o quê? Enganados, né? Nós somos iludidos a estarmos acreditando nessa falsa estabilidade que o mundo oferece. Olha o que diz o subtópico. Esther nos permite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Num primeiro momento, parece ser ali vantajosa. Só que aí depois, olha o que acontece aqui, ó. Tava tudo indo tão bem ali em Suzã, até surgir o quê? O decreto de Amã, lá em Esther capítulo 3, no verso de número 7 ao 13, o que? Qual era esse decreto? A ordem de extermínio total dos judeus. Aí o povo se viu o que? Na total dependência novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. E quem foi usado ali? Lá no nosso textuário, né, Mardoqueu vai e fala para Esther, lá no textuário, olha Esther, né? Se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, né? Só que você e a sua casa, a casa do teu pai, vai perecer. E foi por este propósito aí, ó, que você está aí. E aí o povo achava que estava ali totalmente estabilizado e não sabia que o diabo ali estava usando quem? Estava usando ali a vida de Amã para fazer aquele decreto para exterminar ali todo o povo. Então, ó, Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas agora no grande e poderoso Império Persa. E aí, irmãos, é interessante pontuarmos aqui que seja qual for a circunstância, é melhor nós confiarmos em Deus do que no homem. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo de número 118, no versículo 8 e versículo de número 9. Estarei aqui fazendo menção com os irmãos do versículo de número 8. Ó. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eles estavam ali confiando na estabilidade humana, né? E olha o que aconteceu com o decreto ali de Amã, que nós estaremos estudando até o final, né, da nossa revista aqui, toda aqui, ó. Então, ó, podemos trazer aqui aos irmãos, então, que a nossa confiança, ela tem que estar o quê? Pautada no Senhor. O próprio salmista vai dizer, né, que uns confiam em carro e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome
do Senhor. Hein? Terceiro subtópico vem trazendo sobre a festa de Purim. Vamos conceitualizar, né? Definir esta festa aqui. Ó. Então, neste caso aqui, também, né, é um propósito do livro de Esther registrar a instituição desta festa, que era ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Qual é o conceito de Purim? É o plural da palavra pur, que significa o quê? Lançar sorte. Amã vai e lança sorte ali, Esther capítulo de número 3, no verso 7, para saber que dia que ia se dar aquele plano ali maligno, aquele plano ali nefasto, para estar ali exterminando todo o povo judeu. Então, o que aconteceu ali? A festa comemora a frustração desse plano nefasto, diante da providencial ação divina para a libertação do povo judeu. E aí, irmãos, a soberania de Deus não encontra limites. Por que não? Porque Deus, ele é soberano, ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Ainda aqui, irmãos, podemos trazer aos irmãos um conceito, né, muito interessante sobre esta providencial ação divina. O que é a providência divina na nossa vida? É uma atividade permanente de Deus, é um cuidado permanente da sua parte. Ele cria e recria, dirige tudo, né, a plenitude, não está longe de nós, nem é mero espectador dos acontecimentos. Achei muito interessante, né? Não consta na nossa revista, mas trazer aqui sobre uma explicação também mais aprofundada sobre essa providência divina. Então é uma atividade permanente do nosso Deus, é um cuidado permanente que ele tem para conosco. Ele cria e recria e dirige tudo, né, na sua totalidade. Ele não está longe de nós, ele não nos criou e nos deixou, né, ao acaso ou ao léu. Não, ele participa, ele não é espectador dos acontecimentos. E o livro de Esther vem nos provando, né, esta temática aqui, ó. E eu acho interessante, né, os 3 pontos, né, ou 3 características que podemos trazer aqui sobre a providência divina, o nosso Deus, o Jeová Jirê, na nossa vida. A primeira, né, característica, ó, de preservação. Nosso Deus, ele preserva todas as coisas. Uma segunda característica, cooperação. Deus coopera com todas as coisas, né? E a terceira característica desta providência divina, fica aqui a dica, né, como estudo, para um estudo mais aprofundado dos irmãos. Ó. Deus governa todas as coisas. Ele nunca se omitiu na história do ser humano. Então, essas 3 características da providência divina. Primeira, preservação. Segunda, cooperação. E terceiro, governo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus não faz nada sem propósito. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Amém? O resumo deste tópico de número 3, ele vem dizendo assim, ó: o propósito do livro de Esther é registrar a providência de Deus com o seu povo, também registrar a soberania de Deus, que não encontra limites, né? Ele é soberano. E a mensagem do livro de Esther é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Caminhando para a nossa conclusão da nossa aula de hoje, ó, o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Porque, segundo Daniel capítulo 2, né, versículo 37 em diante, ele vai nos relatar ali o quê? Que todos os reinos deste mundo passarão. Portanto, irmão, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Segundo o apóstolo Paulo escreve, né, em Filipenses capítulo 3, no versículo de número 20. Né? Assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que os irmãos tenham em Cristo Jesus entendido este conceito desta abertura aqui do livro de Esther. Na próxima lição estaremos estudando, né, sobre a seguinte temática: a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Querendo Deus, em Cristo Jesus, eu espero você.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.